Queridos irmãos, queridas irmãs, então estamos de volta. Esse vídeo é de número 47. Nosso Lar, livro de Chico Xavier. O tema recebendo assistência. Então, eu vou voltar aqui algumas linhas para que possamos levar ao telespectador uma certa noção desse retorno aqui no livro. Porque aqui André Luiz, ele tem um certo diálogo com Lísia, né? Lísias, que é um amigo espiritual, é um instrutor espiritual. Por que não um médico espiritual também? Eu que estou dizendo isso, porque o conhecimento de um enfermeiro, é preciso entender isso com bastante humildade. O conhecimento de um enfermeiro nos hospitais, no plano espiritual, nas colônias espirituais, é 1000 vezes mais avançado o conhecimento deles do que o conhecimento de qualquer médico, por mais avançado que seja ele aqui na Terra. Porque na espiritualidade prevalece a medicina espiritual. Então, quando se fala em medicina espiritual, é preciso entender que engloba-se tudo. O médico espiritual, ele tem conhecimento do espírito, do perispírito, do corpo físico das pessoas e de outros corpos. Porque nós não temos só, o nosso eu não é composto apenas de corpo físico, perispírito e pronto, não. Mas vamos deixar assim, né? Um dia a humanidade chega lá onde nós estamos encerrando o assunto aqui. Então, não se compara a medicina espiritual com a medicina aqui da Terra. Mas é preciso agradecer muito a Deus pela medicina da Terra. Porque quando você me ouve dizendo isso, não estamos aqui desfazendo de nada, e sim tentando separar uma coisa da outra. Você consegue entender? Nós temos que agradecer muito a medicina aqui na Terra, porque, gente do céu, a medicina está avançada demais. Mas demais. Olha, eu tenho um amigo numa cidade distante, não vou nem dizer o nome. Esse amigo meu, ele ficou 22 dias entubado. 22 dias numa UTI entubado. E quando ele saiu da ventilação artificial, que é a intubação, principalmente no caso dele foi uma intubação induzida, né? Que ele volta ao estado normal, ele pensou que tinha morrido. Porque pensa bem, 22 dias depois, acorda da anestesia, da intubação artificial, a pessoa pensa que está morto mesmo, que morreu. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Onde eu estou? Ele ainda até perguntou para os médicos: onde é que eu estou, doutor? Onde é que eu estou? Então, olha a bênção da medicina, não é? A bênção da medicina em tudo quanto é tipo de exame. Hoje em dia, você sabe disso, existe
cirurgias que são realizadas dentro do útero de uma mulher, na criança que ali encontra-se em formação. Olha, que grandeza! Mas é preciso entender que por mais avançado que esteja a medicina aqui na Terra, por mais avançado que esteja tudo aqui na Terra, esse tudo ainda é insignificante perante a grandeza divina, a espiritualidade maior, a medicina do espaço, a medicina da espiritualidade. Eu não posso dizer contrário que eu estou te dizendo aqui, porque essa é a realidade, isso é fato. E a gente depara com tudo isso nessas obras maravilhosas de André Luiz, através de Chico Xavier. Então, para dar uma sequência, Lísias, eu vou começar por esse lado aqui, ó. Lísias, ele disse assim para André Luiz: na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições e talvez ignore que existem. Por aqui, os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente, que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias. Você entende que eu já li, esmiucei isso aqui, então eu não vou comentar mais nada a respeito disso aqui. É só para dar uma sequência na história. Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia. Quando não é recolhido absolutamente sem pernas, que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Identificando-me a perplexidade natural, prosseguiu. Lísias prossegue. Nosso lar, como se diz assim, nosso lar, André, não é a estância de espíritos propriamente vitoriosos. Se conferirmos ao termo sua razoável acepção, somos felizes, porque temos trabalho, temos trabalho. O trabalho faz parte do progresso. Não existe progresso sem trabalho. Desejas progredir? Trabalhe. Desejas evoluir? Trabalhe. Pois nós sabemos que existe alguns ministros em nosso lar que eles nunca tiram férias. Nunca tiram férias. Principalmente Veneranda, quando o livro foi lançado em 1943 para 1944. É de 1943 para 1944, porque o livro Os Mensageiros, ele foi lançado em 1944. Depois você procura saber aí no YouTube, para você, no Google, para você ver. Então é de 1943 para 1944. Nosso lar. Mais 1943. Os Mensageiros, 1944. Então, naquela década de 40, Veneranda era, naquele instante, considerado o ser que mais detinha bônus horas, mais horas de trabalho, e considerado também em nosso lar o único ser
que já tiveram a oportunidade de estar com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, graças ao quê? Assiduidade, perseverança, benevolência, indulgência, bastante amor, bastante trabalho. Isso que nos engrandece, que nos eleva, né? Isso que, enfim, enobrece o ser. É o trabalho, não é o serviço. Não devemos aqui na terra procurar serviço. Eu estou à procura de serviço. Com todo respeito às pessoas que merecem. Mas sim, devemos procurar trabalho. Trabalho. Como todos que já tiveram a oportunidade de ler as obras de André Luiz, em nosso lar não existe o dólar, né? Não existe o real e outras moedas aqui na Terra, não é verdade? Lá existe o bônus hora. Agora, é interessante que aqueles bônus horas correspondente ao trabalho da pessoa e nada mais. Ninguém lá se engrandece, ninguém lá compra carro de luxo, avião, praia, ninguém lá faz churrascada, porque já estão distantes dessa situação. Então, continuando. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos. Se conferirmos ao termo sua razoável acepção, somos felizes, porque temos trabalho. E a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. O pão abençoado do serviço. Então, vejamos como Lísias, ele se refere ao trabalho em nosso lar. Ele se refere a um pão abençoado. Porque há coisas mais importantes que o alimento quando a pessoa está com fome. Não há, gente. Por isso que ele aqui está fazendo uma referência ao pão do trabalho. O trabalho é um pão. É o alimento da alma, o trabalho. Tanto na pátria espiritual quanto aqui. Aqueles que aqui no corpo físico não trabalham, nas indústrias, nas empresas, ele atrofia os membros, ele atrofia as articulações. Você observa, faz parte do assunto agora, porque daqui em diante agora é o esmiuçamento. Você observa que muitas pessoas, quando aposentam, alguns anos depois elas vêm a falecer. Devido à inatividade, devido a, vamos dizer assim, a falta de exercício, de movimento, né? A obesidade, porque a pessoa fica obesa, porque come demais, assiste televisão demais, fica ali na ociosidade, na preguiça, na sombra.
não tem nada para fazer, ou melhor, não tem nada que fazer. Não é nem nada para fazer, porque para fazer tem. Só que a pessoa que não procura não encontra. Então, ele fica na ociosidade, só reclamando. Então aquilo vai acumulando no seu perispírito e vai descarrilhando-se no corpo físico na forma de enfermidades, essas toxinas. Enquanto aquelas pessoas que trabalham, eles vivem 80, 90 anos. Vejamos Divaldo Pereira Franco. Chegou aos 98 anos. Luiz, mas Divaldo não trabalhava aos 98 anos. Quem disse que não trabalhava? Quem disse? De acordo com uma reportagem que eu assisti, o presidente lá da instituição atual hoje, nessa reportagem ele disse que, mesmo doente fisicamente, aos 97 anos de idade, Divaldo, na Mansão do Caminho, era exemplo para todo mundo, porque era aquele que mais trabalhava fisicamente ali ainda. Com 96 anos de idade, gente, Divaldo proferia palestras para o Brasil todo. E você sabe o que é se locomover de uma cidade para uma outra cidade, de avião, de carro? Não é fácil para uma pessoa já com 95, 96 anos. Depois agravou-se o quadro de saúde dele e ele foi preciso ficar mais recluso ali na Mansão do Caminho, mas todos os dias comparecia ali no anfiteatro e proferia palestras, né? E concedia entrevistas aos repórteres e tudo. Isso é um trabalho. Isso é trabalho também. Porque é preciso entender que numa colmeia, né? A rainha tem a sua função. As operárias têm as delas. O zangão tem a dele. Então ninguém é melhor que ninguém. Qual é a tua profissão? Eu sou do lar. É do lar? Sim, beleza. Digno. Então, haja com competência dentro do teu lar. Porque o lar é o departamento mais sagrado que o espírito recebe de Deus para poder unificar-se e ao mesmo tempo se burilar. Então, ore quando você estiver fazendo almoço, porque as tuas energias de oração passam para os alimentos e aqueles que nutrem do seu alimento, eles se reabastecem de energias espirituais. Agora, se você quiser matar alguém, faça um almoço xingando mentalmente. Vai dar dor de barriga em todo mundo, vai dar diarreia em todo mundo e vai parar todo mundo no hospital. Ora, isso é sabido. Quantas pessoas vão às festas e em algumas festas todo mundo come a danada da maionese, né? É maionese mesmo, né? Você entende o que eu quero dizer. Mas, de repente, vamos pensar assim, umas 50 pessoas comem aquela maionese mais gostosa que foi feita ali. Tá bom. Mas, de repente, 15 pessoas das 50 vão parar na UPA com diarreia, infecção estomacal, intoxicação alimentar. Criado esse termo por uma bactéria, parece que é a salmonela.
Se não for, desculpa aí, tá? Porque é muita informação para a cabeça do velho aqui. E o cérebro do velho aqui já não anda muito bom. Então, 15 intoxicados pela salmonela, porque comeram a maionese. 5 vão parar no hospital. 10 vão para casa, depois de medicados. Dos 5 no hospital, 2 desencarna. 3 fica entubado. É 3, né? É 3. 3 fica entubado e 2 morre. 15, 20 dias depois, ele se recupera, vão para casa. Você não acha que tem alguma coisa errada aí, não? Você acha que o problema está lá naquela salmonela? Você acha? Se você acha, eu respeito. Mas o dia que você descobrir que o problema não está lá naquela salmonela, e sim na mente daquelas pessoas que comeram a maionese, você não vai acreditar. Mas você fala assim, ô Luiz, mas então quer dizer que a pessoa que fez aquela maionese, ele infectou aquela maionese de salmonela? Não, meu bem, não é assim. É a mente daqueles que comem. Então são pessoas, é preciso entender que a salmonela, ela acaba como sendo uma bactéria, um vírus, que encontra-se em qualquer outro tipo de alimento, não é só na salmonela. Você encontra na salsicha, você encontra no sanduíche, você encontra nesses salgados nos botecos. Você sabia disso? Estuda então, por favor. Encontra-se em muitos outros itens, nas verduras. Ora, que isso? Mas acontece que aquelas 15 pessoas, ao ingerir aquela maionese, aquelas 15 pessoas, na verdade, pessoas imorais, pessoas irresponsáveis. Só que não tem como saber, porque o processo é muito sutil. Você entendeu como que é? Então a imoralidade da pessoa, a falta de caráter, de moral, enfim, desestrutura a imunologia espiritual e física da pessoa. Onde, eu vou te dizer, até um copo de leite que ela toma pode matá-la. Não é só. Então é preciso entender. Enquanto aquelas outras 35 pessoas com a imunologia em riba, ao ingerir aquela maionese com salmonela, né? A imunologia perfeita detona a bactéria, né, da salmonela, que é o que o organismo nosso faz constantemente. O nosso organismo constantemente está lutando contra os vírus externos que adentram o nosso organismo para não nos matar antes do tempo. Então, para os vírus externos nos matar, nos jogar no UTI, no leito hospitalar, é porque nós infringimos demais, desrespeitamos demais o nosso organismo, os desígnios de Deus, nós infringimos demais, nós detonamos com o nosso corpo, porque se existe algo em nossa existência que é forte, chama-se corpo físico. E olha, tem pessoas que faz uso do álcool, que é a bebida alcoólica, 20 anos, e ele resolve parar.
vai ao médico, não tem nada no fígado. Olha a resistência de um corpo físico. Agora você sabe quantos dias permanece as toxinas de um cálice de bebida no corpo físico? Você sabe? Uma latinha de cerveja, quantos dias ela permanece no corpo físico de uma pessoa? Um cálice de bebida quente? Um cálice de vinho? Você sabe quantos dias permanece? De 72 horas para baixo. Uma latinha de cerveja. Isso é ciência, gente. Não é o banana de pijama aqui que está dizendo, não. Eu estudo esses itens tudo para poder dizer aqui, porque se você procurar lá no pai do burro, que chama Google, ele vai te dizer quanto tempo permanece no organismo um cálice de uma bebida quente. Não menos que 72 horas. E uma lata de cerveja, não menos que 72 horas. E um cálice de vinho, não menos que 72 horas. Isso é ciência, gente? Vamos para o próximo vídeo da sequência no mesmo assunto.